estudos na Confissão de Fé. A última parte que vimos, a gente tratou do capítulo 11 sobre a justificação. E hoje, dando continuidade, a gente vai para o capítulo 12 sobre a adoção. E na justificação, só para retomar, porque o assunto é diretamente ligado, para retomar aquilo que a gente tratou na justificação, a gente viu que a justificação trata-se de uma mudança da nossa relação para com Deus. A gente tem Deus passa a nos ver de forma diferente. Então, existe uma mudança nessa relação a partir da justificação. Você passa a ser visto como justo, ainda que em você não tenha justiça para que você se mostre como justo diante de Deus, mas através de Jesus, que te justifica, você passa a ser visto como justo, porque o Senhor Deus atribui a justiça de Jesus, que Jesus conquistou a nós. Então a gente passa a ter uma mudança de relação com naquilo que tange a justiça. E a gente viu que a justiça e a justificação, ela existe num aspecto legal, em que Deus, com relação à sua justiça, passa a enxergar em nós pessoas justas, no aspecto legal, que antes culpados, agora justos, não por causa de justiça própria, mas pela atribuição da justiça conquistada em Cristo. Por isso, justificação. Nós somos justificados em Cristo Jesus. E a gente agora segue para o termo adoção. Se na justificação a gente tinha um termo que era muito mais legal, que era muito mais uma questão de sermos vistos diante de Deus como justos num aspecto somente, a adoção, ela amplia todo esse conceito. Ela amplia toda essa questão e ela engloba dentro dela não só a justificação, esse ser visto como justo diante de Deus, mas ela engloba também a regeneração. Então, diz assim a nossa Confissão de Fé Batista, no capítulo 12, sobre a adoção. Ela só tem um parágrafo, que por si só já é bem denso, e diz assim: a todos quantos são justificados em seu único Filho, Jesus Cristo, e por causa dele, Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção. Por esta graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam da liberdade e privilégios de filhos de Deus. Recebem sobre si o nome de Deus, recebem o espírito de adoção, têm acesso ao trono da graça. Com confiança, são habilitados a clamar, Abba, Pai, são tratados com compaixão, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai. Porém, jamais são lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção e herdarão as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna. É assim que a nossa confissão fala sobre o tema adoção. E o catecismo do que está no mesmo livro da confissão, ele vai dizer que isso é tal como a justificação, e a gente vai ver a santificação, que é uma obra que vem através do Senhor também. A santificação é o Senhor que nos capacita para ela, mas a adoção é mais um exercício da livre graça de Deus. Então você não se torna por si só filho adotado, você não se torna por si só ou por vontade sua aquele que é chamado de filho de Deus. Ele é livre graça. O Senhor te adotou. O Senhor te faz ser compreendido dentro desse corpo que a gente hoje chama igreja, né? Como sendo esse filho de Deus. Então a gente faz parte, a gente é contado, como diz a nossa confissão aqui, no número dos filhos de Deus. E isso por graça do Senhor. O pastor Anderson até colocou um texto no grupo hoje, que é um dos nossos textos de referência, texto de Efésios. Eu vou fazer a leitura de dois textos aqui para a gente seguir. O Efésios 4, 5, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim, ó: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele,
e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E um outro texto que eu gostaria de ler é o texto de Lucas 11. Lucas 11, no verso 13, que diz assim: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que lhe o pedirá. Então vamos seguir. Como eu estava dizendo, a nossa confissão. Eu fechei a minha câmera. Não. A nossa confissão, antes desse capítulo 12 sobre a adoção, ela trata da justificação. E, posteriormente, ela vai tratar da santificação. Ambos os temas, tanto justificação quanto santificação, têm uma relação muito direta com a adoção. E também, junto a isso, atrelado a esses dois temas, a regeneração. Como eu disse, se a justificação é aquilo que expressa uma mudança de relação nossa para com a lei e para com Deus, que antes vistos como injustos, agora vistos como justos através da justificação em Cristo. A regeneração é aquilo que molda, que muda uma parte do nosso espírito, ou que muda o nosso espírito, a partir de justificados e regenerados. Essa regeneração causa em nós uma mudança que nos dá a fé. A fé que faz com que a gente receba em Cristo e em sua obra tudo aquilo que é próprio do justo. Não através das nossas obras, não através daquilo que você faz, não através de uma força própria que te torna capaz de se mostrar diante de Deus como justo, mas da obra redentora e justificativa do Senhor Jesus. E também regeneradora, porque para além de ser só justificado, como eu disse que é um termo muito legal, é ser tornado justo diante de Deus, para além disso, ainda existe a questão de ser regenerado, de uma mudança de espírito, de um espírito que agora crê, que acredita e deposita em Cristo toda a fé, e de que a vida para com Deus é através dessa fé em Cristo. E a adoção, ela vem para um passo ainda maior. É algo mais próximo. O próprio nome em si e os textos bíblicos, eles são carregados desse senso de amor que brota do Senhor para com nós, que existe do Senhor para com nós. Não bastasse toda a expressão em Cristo, agora é Deus te dando o direito de chamá-lo de Pai, de se dirigir a Ele como Pai, como aquele que cuida, como a nossa confissão vai dizer, e te dá os privilégios. Alguns privilégios, a gente vai ver um pouco sobre isso ainda. Alguns privilégios de ser filhos de Deus. E entre os privilégios, eu quero começar destacando, talvez eu não vou trabalhar isso aqui na ordem que está expressa ali, mas é proposital, mas a gente vai trabalhar tudo que está dito. Mas eu quero começar com aquilo que a gente talvez não conte como privilégio, que está lá no finalzinho do nosso texto da Confissão de Fé, do capítulo 12, que diz assim. Deixa eu só pegar uma parte em que a gente não vai cortar muito o texto para boa compreensão. Porém, jamais... Deixa eu voltar um pouco. Aqui, ó, são habilitados a clamar, Abba, Pai. São tratados com compaixão, protegidos, providos e por ele corrigidos como um Pai. Eu vou começar por essa parte de sendo por ele corrigidos e depois eu vou falar do providos, protegidos e tratados com compaixão. E eu quero falar, isso é proposital, porque muito comumente a gente tem em nós, ou até por força não intencional, de ser questionado, perguntado como você se identifica como filho de Deus, ou por que você acha que você é salvo. Ou por que você acha que você pode chamar Deus de pai? Ou por que você pode falar que você é filho de Deus? Apesar disso parecer muito carregado de pretensão, na verdade, a Bíblia vai nos dizer, e a gente vai chegar nesses textos também,
que aquilo que nos concede essa garantia ou o direito de dizer é o próprio Espírito. Mas, como eu estava dizendo, é comum a resposta para isso ser. Eu posso falar isso pelas boas obras ou pelas boas obras de Deus na minha vida. Não estou falando de coisas que você faz, mas de coisas boas que acontecem com você. Então, às vezes a gente pode incorrer nessa questão de dizer: eu consigo afirmar por tudo de bom que tem acontecido comigo, por tudo que é gracioso que tem acontecido comigo. Porque na minha vida tem acontecido coisas boas. E por isso eu posso afirmar que eu sou filho de Deus, porque Ele tem me dado essa graça de acontecer uma série de coisas boas comigo. Ainda que isso não esteja errado de forma geral, e que o Senhor concede graça e Ele vai guardar, como eu vi, a gente falou aqui, Ele tem compaixão, Ele vai te prover, não vai deixar que falte aquilo que é necessário. Essa resposta, ela não pode ser a resposta final, porque se esse é o motivo pelo qual você se declara ou você se apoia para falar que é filho de Deus, o que vai acontecer quando o momento ruim vier? O que vai acontecer quando coisas ruins começarem a acontecer? E coisas ruins vão acontecer. E não vão acontecer porque é uma espécie de praga que eu estou lançando sobre ninguém. Vão acontecer porque aqui as coisas acontecem assim. A gente vive numa terra que é caída. A gente tem a esperança numa terra futura, mas a gente vive num mundo caído. E aqui coisas boas e coisas ruins acontecem. Eu gosto de dizer que o ônibus atrasa tanto para um quanto para outro. Ainda que você, quando olha para esse atraso do ônibus, tenda a dizer o seguinte: ó, só acontece isso comigo. Ainda que você, quando acontece qualquer tipo de coisa ruim, você fala assim, só acontece isso comigo. Mas com o exemplo do ônibus, o ônibus que chegou atrasado para você, atrasou para todo mundo que entrou antes. Então a gente não pode ficar sempre condicionado a achar que só somos filhos, ou que somos, ou nós podemos expressar essa questão de sermos filhos de Deus, adotados em Cristo, porque coisas boas nos ocorrem. Não é só coisa boa que acontece, coisa ruim acontece. Você vai ter momentos de tristeza, vão existir momentos de trevas. E o conforto de ser chamado filho de Deus reside exatamente que nesse momento de treva você clama a Deus, como clama Abba, Pai. Esse é o grande conforto de Deus. Então a resposta para isso, Paulo vai dar lá no Romanos 8, e Romanos 8 é um texto grande assim que mostra para nós, que nos mostra como entendermos, o Espírito nos revelando como somos parte da família de Deus agora. Nós que outrora separados, né, agora somos parte da família de Deus. Mas para além dessa parte ruim, de ser, eu te falei, pode acontecer coisas ruins, e não só coisas ruins ao acaso. Deus pode usar algum tipo de correção que para você vai parecer coisa ruim. Porque ele, como pai, ele corrige em amor. E é aquilo que um pai amoroso faz. O pai amoroso corrige em amor. Então, muitas das coisas que às vezes a gente pede as coisas para Deus. A gente pede para que Deus, e a gente pede até com um sentimento muito bonito, para que Deus te torne uma pessoa com uma fé mais sólida. Mas talvez quando Deus te responde, você não está muito disposto a receber. Porque às vezes fazer com que sua fé seja mais sólida, seja mais calcificada em Cristo, isso vai acontecer através de um tipo de dor que pode vir para você, através de momentos difíceis, através de momentos de angústia. E talvez é uma correção de Deus para que você tenha uma fé mais calcificada em Cristo. Porque tal como eu estou dizendo aqui agora, por isso que eu falei que eu posso falar de forma desordenada, mas quando eu disse desordenada com relação à estrutura que está o parágrafo, mas a gente vai seguir dentro de uma estrutura lógica, acredito eu, que Deus, deixa eu só ler agora a primeira parte. A todos quantos são justificados em seu filho, seu único filho,
Jesus Cristo, e por causa dele, Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção. É Deus quem faz. Por essa graça, eles são recebidos no número de filhos e gozam de liberdade, privilégios de filhos de Deus. Então, essa correção que está lá no final, ela não está distante do privilégio de ser filho de Deus. Às vezes a gente vê privilégio só como benécia. É porque a gente está acostumado a olhar com um olhar de ganho, de que ganhar é somente adquirir, e isso talvez enraizado por uma espécie de momento em que vivemos outrora, em que a gente aprendeu em que Deus é um Deus que está para nós como se fosse um garçom que está disposto a estender a bandeja da servidão a todo momento que você precise. A gente aprendeu de forma errada. Mas talvez a dor que você passa por algum motivo ou qualquer momento de tristeza e de trevas obscuras que você passe, pode ser não só um momento aleatório da sua existência, mas pode ser proposital, pode ser Deus trabalhando em você algo para sua correção, para que você tenha uma fé mais estruturada, mais firme em Deus. Então, é importante olhar para momentos de dificuldade e enxergar nesses momentos de dificuldade a graça de um pai amoroso que te vê, que olha para você como um filho. A graça de um pai amoroso que, às vezes, para te corrigir, te concede tamanha condição de amor que ele está te colocando num caminho para qual você, no qual você vai glorificá-lo, no qual você vai se tornar parecido com o filho. A gente vai ver um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas então é importante não ser, a resposta não pode ser sempre essa, é só porque eu vejo as boas obras de Deus sendo feitas na minha vida, no sentido de que as boas obras de Deus sendo realizadas na sua vida vão ser só conquistas. Eu sei que é difícil se glorificar em momentos de dor, em momentos de tristeza e de angústia. Mas é importante que você saiba glorificar a Deus em momentos de dor, tristeza e angústia. Estar diante de Deus e ser corrigido por um Deus que te adotou como filho, que te faz parte, faz você fazer parte da família dele, ser contado entre o número de filhos, tem que gerar essa mudança em você. Porque, como eu disse, você tem da justificação algo que é muito legal, que talvez não te mude aí em essência, mas a regeneração começa exatamente por isso. Uma regeneração é algo que muda o seu espírito. E a adoção é a expressão disso tudo. A adoção é a expressão dessa justificação em Cristo, essa que te coloca diante de Deus como justo, da regeneração que muda a partir da fé o seu ser, e agora você não quer mais aquilo que você queria, você não quer mais aquilo que você almejava para a sua própria vontade, mas a mudança que existe em você é tão grande que você passa a desejar outras coisas, e você vai de forma progressiva caminhando de uma forma em que você vai se evoluindo e essa mudança vai crescendo dentro do seu ser enquanto cristão, até que você se conforme à imagem daquele que é o nosso irmão na fé, né? Que é o nosso irmão na fé, não, que é o nosso grande irmão, o primogênito entre muitos irmãos, é a imagem ao qual a gente vai se conformar, que é Cristo. E se conformar à imagem de Cristo talvez seja a grande expressão de tê-lo como o irmão primogênito, que é a grande expressão do que é a adoção. E a gente vai ver qual que é o objetivo da adoção logo. A gente vai ver qual não só o objetivo dessa filiação, mas os benefícios dessa filiação. Mas eu falando agora daquilo que Deus age com a gente, para com a gente, através dessas correções, essas correções a gente tem que aceitá-las muito bem e saber glorificar a Deus nesses momentos de dor e de correção. Deus pode corrigir a gente de várias formas. Mas Deus também nos traz grandes benefícios. A nossa confissão ela fala que Deus vai nos manter protegidos e providos, né? Eu falo com muita frequência dessa questão da provisão, de que às vezes a gente espera da provisão mais do que aquilo que Deus prometeu.
e fica frustrado porque aquilo que você queria, que você achou, que você entendeu como provisão, não chegou. Mas a provisão que Deus te promete, e essa eu já falei algumas vezes dela, e quem já está acostumado comigo já vai lembrar de eu mencionando isso, é que Deus não vai deixar que você sofra com aquilo que você há de comer e de beber e se manter, aquilo que você há de vestir. Então são essas as provisões que Deus vai conceder para você. E Deus vai te conceder proteção. E essa proteção também não tá ligada à sua parte física somente. É uma proteção em que Deus te mantém nessa fé santa. É a maior proteção que Deus pode te dar. Porque eu sei, e você também sabe, que ainda que você queira, a partir da mudança, ser impulsionado, você não quer mais o pecado, você não quer mais viver uma vida pecaminosa, porque agora você faz parte da família de Deus, Deus te adotou como filho, através de Cristo, ele te concedeu uma graça tamanha que você pode chamá-lo de pai. Então isso tem que gerar em você uma certa repulsa pelo pecado, sim, mas quando você olha para a sua vida, ao invés de só confirmar isso, falar assim, de fato agora eu não peco mais, o que você vê pode ser um contraste contrário, falar assim, eu ainda sou tentado pelo pecado, eu ainda incorro em possibilidades de pecado, eu ainda, nesse momento da vida, sou assolado pelo pecado, mas eu não quero mais. Houve outro momento em que eu queria, que a vida que eu queria era essa, agora eu não quero mais, mas ainda assim, ainda que de forma muito isolada, o pecado ainda segue me assolando. E essa é a grande proteção que o Senhor pode te dar. A grande proteção vem de um Deus que te deu uma consciência, é a liberdade da adoção e os privilégios de filho. Você era escravo do pecado. E a compreensão, às vezes, dessa questão de liberdade, ela é muito deturpada. Você era escravo antes. E como escravo do pecado, você faz aquilo que é próprio de quem é escravo do pecado. Você é sujeito a esse seu grande senhor, o pecado. Mas agora, uma vez livre em Cristo, livre, você consegue enxergar com olhos de liberdade. E com olhos de liberdade, você consegue ver que você não quer mais o pecado. Ainda que ele te assole, ainda que ele te assombre, e ainda que ele te cerque. E a grande proteção do Senhor é exatamente essa resistência e esse perdão que vem de Deus para com a vida de pecaminosidade que ainda no mundo degenerado e ainda não alcançando a plenitude da graça e não conformados plenamente à imagem de Cristo, ainda temos. Mas a proteção que temos é para diante de Deus confessar o pecado e a gente vai ser perdoado. Diante de Deus, se achegar como filho e clamar, Abba, Pai, e clamar, Pai. E é assim que a gente começa as orações. E é importante que, talvez, entendendo essa questão de adoção, a pronúncia para com Deus como Pai, para a gente, ela mude um pouco. Talvez isso seja uma questão muito mais emocional, mas isso essa questão de ser chamado por Deus de filho é emocional, perdão. Então, quando você chega para diante de Deus, não fale de forma muito da boca para fora, Pai, ou só porque o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensinou, quando você começar a sua oração, Pai Nosso que estás no céu. Não deixa que seja automático. Você está diante de um Deus que te permitiu chamá-lo de Pai. E a Escritura vai dizer que é através do Espírito de Cristo, né? Como Cristo clama, e a gente clama, Abba, Pai. E esse clamor, eu quero falar um pouquinho desse clamor também. Esse clamor que. Deixa eu abrir minha Bíblia. Esse clamor que Paulo diz lá em Romanos 8, como eu disse, Romanos 8 é um grande texto com relação a toda essa questão da adoção como família, a gente ser visto como família de Deus, do benefício de ser visto como família de Deus. Quando Paulo fala desse clamor, esse clamor não é um clamor diferente do que você pode pensar, um clamor de júbilo, não.
não é um clamor também de retraído, é um clamor de angústia mesmo. E num clamor de angústia, ele está dizendo que você pode chegar-se a Deus em momentos de angústia e clamar, Pai. Então é importante você ter essa questão de não só no automático, quando você vai começar as suas orações, quando você vai se dirigir a Deus, ou quando você vai fazer qualquer coisa, se a gente sempre se dirige a Deus nesse aspecto, e Ele nos dá esse privilégio de se dirigir a Ele, não só como Ele, mas diretamente como Pai, esse privilégio. Então, que isso seja carregado no sentimento de que você foi adotado, que Deus te recebeu na família, que Deus te colocou e te contou entre um número de filhos. Ele te conta entre aqueles que são dele. Então, é importante que na sua oração você tenha isso em mente. Mas como está falando do capítulo 8, a gente não vai pegar todo ele, mas eu quero ler só um fragmento aqui nos versos 15, 16 e 17, que diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, ele fala muito desse clamamos, né? Esse clamor aqui, esse clamor de angústia, a palavra é a mesma usada para esse clamor, não esse clamor contido, mas um clamor de angústia, de um clamor de um momento de aflição. A palavra no grego é essa, para esse clamamos, Abba, Pai. É um clamor de socorro, de quem encontra no Pai o socorro. E por isso que foi feita a leitura de Lucas. Porque se nós, a Bíblia diz o seguinte, se nós temos homens maus, a gente sabe dar aos filhos boas dádivas, e por isso que o filho corre com clamor para o pai em momento de risco, em momento de perigo, esse clamor, essa busca por conforto, é que o que está dizendo é a mesma coisa. Você tem um pai para qual você pode correr em momentos de angústia, porque ele te adotou como filho e te fez fazer parte de uma família que leva o nome dele. E ele segue aqui, né, que aí tem dos benefícios também, o maior deles é esse, ser herdeiro, ser feito co-herdeiro com Cristo. Lá no capítulo 20, no verso 28, ele vai falar daquilo que eu estava dizendo com relação, e aqui também é bom, deixa eu só fazer a leitura desse texto. Capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as obras cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse cooperam para o bem, esse bem aqui, é nesse sentido que eu estava falando, nem sempre é o bem que você vai falar assim, por que eu posso me garantir ou me falar para qualquer um que eu sou feito filho de Deus? Não é porque acontece esse bem aqui compreende inclusive essa correção. Esse bem compreende tudo isso. E a gente vai ver que esse bem aqui é exatamente ser conformado à imagem de Cristo. Mas o que faz a gente anunciar que somos filhos de Deus é o que está no verso 16. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que existem, diferente da gente, duas maneiras de você testificar, de você falar assim, como que eu posso dizer que eu sou filho de Deus? A gente viu que dizer que só pelas coisas boas que têm nos acontecido não dá, ainda que isso seja parte de tudo isso. Porque coisas ruins podem nos assolar também. Existe uma outra maneira que é a sua vida sendo conformada a partir da regeneração que Deus provoca em você. Você tem a justificação, Deus te regenera depois e Ele te adota como filho. A partir da regeneração e da adoção de Deus, enxergando você como filho, agora como fazendo parte da família, existe uma série de mudanças no seu comportamento, porque você agora é um homem regenerado, um homem e uma mulher regenerada, um filho e uma filha regenerada. E adotado como fazendo parte dessa família. E você pode, uma das formas que você pode responder isso, assim, não, eu posso, a minha vida tem se conformado à Escritura. Eu tenho, ainda que dentro das minhas possibilidades, eu tenho corrido do pecado. Agora eu consigo enxergar que eu consigo correr do pecado, eu consigo identificar e correr dele, eu consigo resistir
ao pecado porque o Senhor me dotou de tal liberdade, ou eu consigo identificar que o pecado está me assolando. E eu tenho buscado ser cooperador com os meus irmãos, eu tenho buscado a santidade. E todos esses momentos podem ser um indicativo de que você de fato é filho de Deus. Ao confrontar a sua vida de regenerada, a sua vida mudada com a Escritura. Isso é uma forma de se fazer isso. Mas essa pode gerar algumas dúvidas, como eu disse, que ao confrontar e ver a vestígio de pecado que ainda existe, e ao invés da sua resposta ser essa de que eu consigo agora enxergar, pode ser aquela assim, a vida que de Cristo como o grande modelo é tão distante da que eu vivo que eu provavelmente não sou um regenerado, eu provavelmente não sou um filho, ou provavelmente não fui adotado. Ao confrontar com a Escritura, você pode ter também essa percepção de que você, na verdade, está distante. E é por isso que a gente existe um meio mais conforme de a gente se entender como filho. E isso é um conforto muito grande, porque além de te adotar, o Senhor, o Deus Trino, ele confirma em você que você é adotado. Então você não precisa de confirmação externa, porque ela acontece conforme o verso 16, o Espírito testifica, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É algo que o Senhor garante para você. É aquela sensação de conforto no momento difícil, a sensação de alcançar a graça em momentos em que a graça parece desaparecer. É a sensação de ser atingido pela graça em na sensação do milagroso na vida diária. A sensação de milagre nas coisas menores, a sensação de cuidado, a sensação do próprio Espírito testificar ao seu espírito que você é filho. A sensação de olhar para Cristo e ver que aquele sacrifício do amado Filho te comprou, te justificou, te regenerou, te concedeu fé e te tornou adotado, filho de Deus agora. Então, essa é a testificação. É algo que é muito pessoal, por isso que eu disse que às vezes pode ter algo de emocional nisso. Então, é isso que te garante. Não é algo externo. A garantia de que você é adotado como filho é o Espírito que testifica. Aí você pode me perguntar, mas eu ainda não tive, eu não fui, ainda não tive essa experiência. Eu não estou falando de uma experiência mística, de que você vai ouvir uma voz falando no seu ouvido, ou que você vai ser tomado por uma força que vai te levar a movimentos que você não faria tomado pela razão. Não estou falando disso. É a sensação de ser escolhido como filho, é a sensação de confiança em Cristo. Essa é a grande manifestação de Cristo. É a preocupação com a salvação. Questionamentos com relação à salvação só é feito por quem se preocupa com ela. E isso não é você que implantou dentro do seu coração. Seu espírito testificando que você é filho. Preocupação com eu sou salvo, ou o Senhor me salvou. Essas preocupações, elas são isso. Por isso que eu tô falando, não estou falando de nenhum movimento místico, não estou falando de nada sobrenatural. Apesar que a salvação por si só é o maior exemplo de algo sobrenatural, né? É Deus salvando pecadores que estão distantes dele. É fazendo de filhos do diabo, como João diz, né? Que pecadores, filhos do diabo, e a gente outrora, a Bíblia vai falar que a gente outrora era filhos da ira, então todo esse negócio, fazendo de filhos do diabo, outrora, filhos de Deus. E João, que é o apóstolo do amor, né, ele vai dizer isso. Soa até um pouco contraditório, que o apóstolo do amor estabelece esse contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, né, como sendo aqueles pecadores. Mas então, essa é a manifestação. É que aquele que outrora, os filhos da ira, agora filhos de Deus. É essa manifestação, não é pirueta. Não eu não estou procurando ofender ninguém, eu acredito que ninguém aqui tem muito problema com isso. Mas não é isso não é manifestação dessa confirmação do Espírito, ainda que muitos vão dizer isso, que a grande confirmação que
que vem do Espírito Santo começa com essa manifestação sobrenatural e mística, né? Não, não é isso. Essa preocupação que às vezes é gerada em você é o indício de ser filho. Essa preocupação de se questionar com relação à salvação, de se incomodar com relação ao pecado. Isso é o Espírito testificando. É ele que te incomoda. É ele que aplica em você o conhecimento da Escritura para que você possa se conformar àquele que é o grande irmão para o qual a gente tem que se conformar. Então, essa questão da adoção, ela parte muito nesse aspecto. E eu já vou caminhando para o final. Só tem alguém que quer fazer alguma observação, algum adendo, algum questionamento? Irmão Guilherme, vou tomar um pouco a palavra aqui rapidinho. É interessante isso que o senhor está falando, que tange as pessoas nos questionam, né, nós que temos a certeza da salvação, e alguns imputam sobre nós, né, uma falsa mentira de que nós achamos que somos os melhores de Deus porque temos a certeza da salvação. Né? Mas essas pessoas não leem na própria palavra de Deus que o Senhor nos dá essa certeza da salvação, como o irmão muito bem leu aqui em Romanos capítulo 8. Uma pergunta que eu faço para o senhor, eu tenho a resposta, é óbvio, né? Mas muitos dos irmãos que estão conosco provavelmente não têm. Como responder quando você tem a certeza da salvação para aquele que ainda tem dúvida da sua salvação? Aquele que ainda duvida que foi salvo, literalmente salvo, ainda sendo ele tão pecador assim, tendo consciência do seu estado pecaminoso, como que ele pode responder a outros, né, a certeza da sua salvação? Amém. De fato, o pastor falou algo interessante e eu vou pegar dois pontos desse questionamento do pastor, se ele me permite, para trabalhar duas situações. O questionamento do pastor foi com relação a outros crentes, ou pelo menos que se dizem crentes, ou aqueles que estão, e acontece muito com neófitos na fé, aqueles que começam, né, esse grande questionamento. Será que eu sou salvo? Será que eu vou ser salvo mesmo? Ou só para os irmãos, eu vou me tomar como exemplo, eu já, em um outro momento da fé, eu já me peguei, já acreditando na eleição, eu já fiz orações de que se o Senhor não me contasse entre os eleitos, que ele pudesse me usar, pelo menos como ferramenta para que os eleitos fossem alcançados, ainda que eu tivesse destinado ao inferno. Mas isso é um outro momento da fé e conversa para outro momento também. Mas é só para dizer que esse questionamento de dúvida da salvação, ele é muito comum. Ele é muito comum. A gente, por vezes, vai ter, principalmente cristãos, falando com essa questão da dúvida da salvação. A gente vai ter. Mas eu acho que o mais importante, talvez, e a maior dificuldade, que vai ser com relação a não crentes. Acho que a maior dificuldade vai ser com relação a não crentes. Mas respondendo a pergunta do pastor, como é que você vai afirmar para aquele que tem dúvida, né? Que eu falei que é comum você ter dúvida. Como é que você se dirige para uma pessoa que chega para você e fala que tem dúvida da salvação, que não consegue enxergar ou vê-lo como salvo ainda, porque de alguma forma ele é permeado pelo pecado? Eu vou fazer o uso da resposta que eu tive do pastor Augusto Nicodemos, que ele fala que o maior indício de salvação no salvo é a preocupação com a salvação. E é interessante isso, porque o descrente ele não tem preocupação com a salvação. E eu vou linkar isso com uma outra questão aqui, eu acho que vai fazer mais sentido. Ele fala da preocupação com a salvação. Que o conforto dessa preocupação com a salvação, da preocupação com Cristo, talvez é o maior indício de que uma pessoa está de fato sendo regenerada, está nesse caminho. E uma outra coisa que a gente vai tratar, que eu acho que a partir de agora, tudo que a gente vai tratar vai meio que respondendo isso que o senhor está perguntando, pastor Anderson. A salvação, a gente que eu estava falando, a gente é conformado à imagem de Cristo.
Então, a salvação, ela por si só, e o grande valor da salvação está exatamente nisso. Ela não é mérito. Ela não parte de mim, ela é algo que vem de Deus. E a grande segurança da salvação é essa. A grande segurança da salvação é essa, que vem de Deus. Essa é a segurança de que eu posso ser salvo ainda no momento de pecado. Como eu disse no início, essa regeneração, esse momento, essa mudança que se dá, ela é questão progressiva. Ela vai progredindo ao longo da nossa vida. E a gente vai sendo conformado à imagem daquele que é o irmão, a ideia de o primogênito de muitos é isso, né? Que esse é a nossa referência e a gente vai se moldando, não por nós mesmos, mas o Espírito vai nos moldando para que a gente se conforme à imagem do Filho e a gente seja de fato regenerado. E como eu estava dizendo, linkando isso com a pergunta do pastor, a grande confiança da salvação não está nem no pecado que te assola e nem na sua prática, mas está nessa mudança da vida progressiva que vai te fazendo parecer mais com Cristo. E seria bom que os irmãos conseguissem olhar uns para os outros e identificar isso. Não estou falando para você chegar no seu irmão e dizer isso para ele. Até porque você pode receber uma resposta dura, principalmente daqueles que são mais conscientes dessa questão e não querem inflar o ego, mas é bom olhar para o irmão e perceber que ele tem se tornado parecido com Cristo, ainda que distante ainda da imagem perfeita, mas ele tem se tornado parecido com Cristo. E para não ser muito prolixo na resposta e distanciar daquilo que o pastor Anderson disse, como eu falei do Augusto Nicodemos, a preocupação com a salvação talvez é o maior indício da salvação. Mas a certeza de que a salvação principalmente não depende de você é o grande conforto disso. Isso para o crente, você explicar para um crente que está no momento de angústia, que está no momento de dificuldade, pode parecer muito fácil dele compreender. Ele pode, de fato, passar a entender e falar assim, não, de fato, eu tenho uma preocupação, uma preocupação que antes não existia. Eu tenho uma preocupação com a salvação que eu estou percebendo agora, que você está me dizendo que essa preocupação não vem de mim, que eu não tinha antes. Isso pode ser muito fácil. O problema é o que o pastor Anderson disse, que o descrente olha para a gente com arrogância quando a gente diz que nós, cristãos, nós nos declaramos, e a gente se declara mesmo, você tem que continuar se declarando, como a religião que salva. A gente tem que continuar se declarando como a religião que salva, como um crente que salva. Porque arrogante não é você quando você diz isso. Você não é arrogante quando você diz que você faz parte de uma religião que é declarada a religião salvadora, que é a única. Católicos fazem isso. E eles não estão errados em fazer, eles acreditam naquilo. E nós, como cristãos, protestantes e reformados, a gente tem que declarar também. Não tem problema a gente ser tido como arrogante, porque arrogante não é quem diz que a sua fé é a que salva. Arrogante é o descrente que diz que toda fé salva, que toda fé é passível de salvação, que na verdade todas as religiões são em algum aspecto, em algum momento, parte de uma religião só. Que o cristianismo é a forma como Deus escolheu para salvar alguns, mas tal como ele escolheu o Hare Krishna, o budista e outros, de outra forma, porque aquele não podia ser atingido daquela forma que a gente foi. Isso é arrogância. Porque quem fala isso, ele está dizendo que ele conseguiu enxergar o todo. Que ele conseguiu enxergar como Deus se subdividiu. Que ele tem uma visão de fora e ele parte de um ponto de visão muito maior que o seu, que olha para Cristo como sendo a salvação. Mas ele não, ele é tão elevado que ele conseguiu ver de fora. E vindo de fora, ele viu que Cristo é só mais uma expressão do Deus real. Então, arrogante é esse, que confronta a sua ideia de salvação com esse tipo de argumento. Então, para o cristão que questiona, eu não tenho certeza da minha salvação. É mais fácil você responder, que você fala assim, o seu questionamento pode ser um indício disso. Mas mais do que seu questionamento pode ser um indício disso, a sua salvação,
ela não depende de você. Ela vem de Cristo. Foi Cristo quem te salvou. Foi Cristo quem te regenerou. E como a gente falou nas aulas atrás, os indícios da mudança, né? Aquilo que acontece. Eu queria tratar um pouco sobre esse assunto, mas tentando evitar polêmica, eu preferi não tocar no assunto. Aí aparece o pastor Anderson para fazer as perguntas. Mas é o seguinte, o assunto que eu queria tocar, ele envolve muito a nova perspectiva em Paulo, que olha para essa questão da fé e os reflexos da fé, não como sendo reflexos da fé, mas como sendo base para a salvação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que toda mudança que é gerada a partir da justificação, regeneração e da fé que vem da adoção, toda mudança que é gerada em você, e essa é acho que talvez a resposta mais direta do pastor Anderson, é essa mudança que como é que você consegue confirmar? Porque tem que ter uma mudança. Porque eu falei semana passada, você não pode ter um encontro com algo tão poderoso quanto Deus e continuar no mesmo estado. Você não pode ter um encontro com o Criador de tudo que existe e seu estado permaneceu o mesmo. E se de fato, aí até a resposta para quem questionar é fácil. Assim, se não houve mudança nenhuma, então de fato você não é salvo. Então não há salvação para você. Então se houve um encontro verdadeiro com Deus, se houve um encontro e esse encontro é esse choque do pecador com aquele mais puro da santidade, do caído, do imundo, com aquele símbolo maior de pureza e criação que é o Senhor, esse choque não pode não causar nenhum resultado. Ainda que o pecado aqui, neste momento, ainda se manifeste, ainda que de forma contida, e o Senhor vá trabalhando, mas há necessidade de uma mudança, porque algo muito elevado se chocou direto com você. Algo muito elevado te transformou, algo muito elevado, que é o Senhor, algo que é mais sublime que tudo, veio de encontro a você e bateu de frente com você. Porque quando acontece essa batida, o que sai é aquilo que é de pecaminoso, que a gente caminha para uma progressão em que você vai se tornar cada dia mais parecido com o Filho. Então, eu acho que a grande resposta é essa. Mas falando da nova perspectiva de Paulo, e o grande problema dela talvez seja esse, que ela vê esse reflexo da mudança, ou esses indícios desse choque, não como algo que é somente indício, mas ele vê como base. E a partir de ver isso como base, ele meio que justifica uma salvação que é por obras, ou uma adoção que é por obras. Lembrando que justificação, o chamado eficaz, a adoção, está tudo muito diretamente ligado à eleição, está muito diretamente ligado à salvação. Então, tudo isso está numa evolução daquilo que é o Senhor nos tirando da lama, esse choque, e nos trazendo para Cristo. Então, essa resposta que eu estava dizendo, você tem esses dois questionamentos. Para o crente é mais fácil, porque ele já parte desse pressuposto de que você está lidando com uma pessoa que acredita nesses meios. Quando você explicar que um choque com o Senhor, com o Salvador, com Deus que é completamente santo e com uma criatura que é pecaminosa, ela não pode não gerar mudança alguma, e nesse caso, aquele que é sublime vai gerar mudança naquele que é imundo, e não o contrário, é mais fácil para a compreensão. Agora, quando você se depara com um descrente que talvez carece de um encontro com Cristo, que pode ser um daqueles que você tem que pregar o evangelho e ele precisa de ouvir, você tem que ter um pouco mais de firmeza e dizer para ele que você não é arrogante quando você declara que a sua fé é salvadora, porque nela você conheceu um Cristo que salva. Mas arrogante é aquele que consegue ou que pressupõe ter enxergado tudo, ter alcançado o nirvana e viu Deus. E viu Deus se dividido em várias religiões. Isso é arrogância. E isso não é. Isso é distante daquilo que é salvação. Então você pode, com confiança, depois de expor esse tipo de coisa, falar o seguinte: agora eu posso falar para você de um Jesus que salva. E eu posso falar para você que a minha fé tem aquele que salva de verdade. Então, para
Para o crente, talvez seja um pouco mais fácil, porque ele já está vestido de algumas compreensões, até dessa mudança mesmo que o Senhor vai dando, que o Espírito vai confirmando, como a Escritura diz, é Ele quem testifica, é Ele quem vai te dizer, vai te dar essa certeza da salvação. No entanto, outro ponto que é importante a gente frisar, é necessário que você viva com essa certeza da salvação. Significa que você não vai ter dúvida na sua caminhada com relação. Eu tenho dúvidas na minha caminhada, mas eu tenho uma confiança em Cristo. Eu tenho confiança que a salvação pertence a Ele. E eu sei que se pertencesse a mim, em algum momento, eu não só não teria dúvida, mas teria certeza de que não alcançaria. Eu sei a podridão que há em mim, mas eu consigo enxergar que há uma mudança, aquele que começou a boa obra há de terminar. Então eu consigo enxergar isso. E o meu conforto reside exatamente de que isso vem de Deus e não de mim. O meu conforto reside nisso. E de que. E eu não estou falando aqui de obras, gente. Não deixe se confundir com essa relação. Eu estou falando da expressão da mudança. O pastor Anderson tem constantemente falado sobre principalmente sobre a lei, a gente deve obedecer, a gente deve buscar santificação, a gente vai falar sobre santificação. A vida do crente tem que ser permeada por isso. Você não pode achar que você é um crente e vive uma vida pecaminosa de esbórnia e você é crente. Não, isso é um indício que você não é. Outro momento, eu disse aqui na escola bíblica mesmo, que o Spurgeon enfrentar problemas com alguns membros que acharam que a eleição dava para eles o direito, ao compreenderem parte da eleição da forma que eles quiseram, eles entenderam que eles podiam viver uma vida desregrada, uma vida distante do evangelho, porque uma vez que eles tenham sido eleitos, eles não precisavam mais cumprir nada, porque eles não podiam mais decair da eleição, ninguém podia tirar, arrancá-los da mão de Deus, mas entendendo mal isso, o que eles fizeram foi exatamente mostrar que eles não eram. Porque tão logo escutaram essa mensagem, o que eles fizeram foi mostrar a verdadeira natureza que neles se manifestava, que é uma vida distante de Deus. E é assim que você vai entender se você é salvo ou não.